Covid-19 o mesmo vírus, apenas com uma proteína menos, também mutante mortal não igual à gripe comum. Mesmo porque ela estuda seus efeitos em cada ser humano e, se houver mutação e ele se tornar mais agressivo como ocorreu no passado, na segunda ou terceira onda daqui a alguns meses será terrível para o planeta inteiro. Fala a verdade de seu perigo e potencial para não apavorar a população, que deve sim tomar todos os cuidados possíveis para evitá-la, principalmente com a higiene, lavar sempre bem as mãos e evitar locais aglomerados. Vírus da gripe espanhola. A gripe de 1918, frequentemente citada como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por quase toda parte do mundo. Foi causada por uma virulência comum mortal do vírus influenza do subtipo H1N1. A origem geográfica da pandemia de gripe de 1918-1919 é desconhecida. Foi designada de gripe espanhola, gripe pneumônica, peste pneumônica ou, simplesmente, pneumônica. A designação ou não de gripe espanhola deu origem a algum debate na literatura médica da época, que talvez se deve ao fato de as jornalistas na Espanha, não participando na guerra, ter noticiado livremente que civis em muitos lugares estavam adoecendo e morrendo em números alarmantes. A doença foi observada pela primeira vez em Fort Riley, Kansas, Estados Unidos da América, em 4 de março de 1918, e em Nova York, em 11 de março do mesmo ano. Os primeiros casos conhecidos de gripe na Europa ocorreram em abril de 1918 com tropas francesas, britânicas e americanas estacionadas nos portos de embarque na França. Em maio, a doença atingiu a Grécia, Espanha e Portugal. Em junho, a Dinamarca e a Noruega. Em agosto, os Países Baixos e a Suécia. Todos os exércitos estacionados na Europa foram severamente afetados pela doença, calculando-se que cerca de 80% das mortes armadas dos heróis se deveram à gripe. Primeira evolução da pandemia foram 2 personalidades brasileiras vítimas da gripe. Foram 3 personalidades portuguesas vítimas da gripe. A mudança e evolução da pandemia. Como a pandemia desenvolveu-se em 3 ondas epidêmicas. Foi a primeira, mais benigna, termina em agosto de 1918. Foi a segunda a iniciar-se em outono e termina entre os meses de dezembro e janeiro, tendo sido de extraordinária gravidade, afetando uma grande parte da população com uma taxa de letalidade de 6 a 8%, mais ou menos. Foi a terceira e derradeira, começa em fevereiro de 1919 e termina em maio do mesmo ano. Foi a pandemia, caracterizou-se mundialmente pela elevada morbilidade e mortalidade, especialmente nos setores jovens da população e pela frequência das complicações associadas. Calcula-se que afetou contrair o vírus 50% da população mundial, tendo matado 20 a 40 milhões de pessoas, pelo que foi qualificada como o mais grave conflito epidêmico de todos os tempos. A falta de estatísticas confiáveis, principalmente no Oriente como China e Índia e alguns países da Ásia, pode ocultar um número ainda maior de vítimas. Também é provável que o vírus responsável pela pandemia esteja relacionado com o vírus da gripe suína, isolado por Dr. Richard E. pelo ano de 1920.
Em Portugal, verificou-se uma elevadíssima taxa de mortalidade, com duas ondas epidêmicas e uma ocorrência muito marcada entre os 20 e os 40 anos, que terá causado cerca de 120.000 mortos. No Brasil, a doença chegou em setembro de 1918. No dia 24 daquele mês, a missão médica enviada pelo país para ajudar no esforço de guerra francês foi atingida pela gripe no porto de Dakar, Senegal, que à época era colônia francesa. No mesmo mês, chegou ao país o paquete de Demerara, vindo da Europa, e que é apontado por alguns autores como os primeiros navios portadores do vírus para dentro do Brasil. Em poucos dias, a epidemia começou a irromper em diversas cidades como as de Recife, Salvador, interior Rio de Janeiro, chegando em meados de novembro de 1918 a Amazônia. Também foram registradas em torno de 300.000 mortes relacionadas à epidemia. A doença foi tão severa que vitimou até Fr. Presidente da República, Rodrigues Alves, em 1919. Vítimas da gripe no Brasil. O Fr. Rodrigues Alves morreu como Presidente da República. Vítimas da gripe em Portugal na época. Gripe espanhola foi provocada por um vírus de algumas aves e parecido com vírus suíno. Outubro de 2005. Foi em 1917 e 1918, uma estirpe particularmente virulenta de vírus da gripe causou uma epidemia mundial da doença, com efeitos devastadores, 50 milhões de mortos em todo o mundo. Em Portugal morreram a consequência da gripe espanhola, como ficou conhecida, cerca de 120.000 pessoas. Iniciada em 1995, a sequenciação do genoma do vírus que causou essa pandemia H1N1 foi agora concluída e tem pelo menos um resultado surpreendente. As mutações detectadas naquele agente patogênico parecem indicar que aquele era um vírus da gripe das aves que não precisou de recombinar-se com um dos congêneres que infecta os seres humanos e se adaptou diretamente ao organismo humano. Estes dados, que são publicados na edição de revistas científicas, em articulação com a publicação norte-americana e outros países, este é um vasto programa de investigação e verificação internacional, vem ao encontro das preocupações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre os atuais casos de gripe suína em vários países. A OMS receia que este vírus das aves, H5N1, possa desencadear uma nova e particularmente mortífera pandemia de gripe. Desde 1997 que H5N1 está em circulação na Ásia, sendo obrigado ao abate de muitos milhões de aves em vários países da região, com importantes consequências econômicas. No entanto, o problema de